Estamos aqui novamente com o programa Dr. Chefe, hoje no Posto de Bombeiros de Ourinhos, para fazer uma homenagem devida a esse pessoal que executa um excelente trabalho na nossa cidade. Estamos aqui com o primeiro sargento João Sérgio Luiz, que é o responsável pelo comando, e ele vai nos dar alguns esclarecimentos. Eu sempre trabalhei na Santa Casa, João Sérgio, eu sempre recebi os doentes que vocês levavam lá, os acidentados, os queimados, e qualquer tipo de lesão, e eu sempre elogiei muito o trabalho de vocês. Eu trabalhei também como resgate, em estrada, e eu vi a qualidade do trabalho de vocês, e eu sempre quis realizar esse tipo de homenagem, e eu gostaria que a população de Ourinhos soubesse o quanto vocês são sérios, o quanto vocês são competentes. Eu nunca ouvi falar nada contra vocês, nenhuma palavra de desagrado, pelo contrário, só elogios, né? A gente quer enaltecer esse tipo de conduta de vocês, que continue assim. Vocês trazem uma segurança muito grande para a nossa população e a gente está muito contente com relação a isso. O que eu gostaria de saber alguns pontos em relação a isso. Com relação à história do Corpo de Bombeiros, como é que começou isso daqui? Vocês sempre estiveram aqui, vocês estiveram em outros lugares. Que ano que isso começou? Você poderia esclarecer isso para a gente, por favor? Primeiramente, uma boa tarde a todos, né? Boa tarde, doutor. É com muito prazer que a gente recebe o senhor aqui na nossa dependência. Nós sempre tivemos a oportunidade de levar para o senhor o nosso produto. Infelizmente, o nosso serviço, a nossa prestação de serviço não é uma coisa muito, vamos dizer assim, que deixa a população contente, porque a gente está sempre nas atividades em que requerem, as situações em si são adversas. Até por isso é que a gente é sempre bem recebido, bem quisto. Quando o senhor se referiu ao Bombeiros, realmente nós temos uma credibilidade muito grande, não só no estado de São Paulo, como no país todo. Essa credibilidade, ela aproxima dos 100%. E isso faz com que a gente, nós temos que ter uma responsabilidade muito maior de melhoria nessa qualidade de serviço. E quanto ao Bombeiro de Ourinhos, nós estamos aqui em Ourinhos desde 1969. Foi inaugurado o primeiro posto de bombeiros aqui em Ourinhos em 25 de janeiro de 1969. E nesta data, foi então pelo prefeito atual, o prefeito Carmelino Caló, que na época, quando assinou um convênio entre município e estado, nós tivemos aqui, nessa sede que nós estamos presentes hoje, nós tivemos 2 viaturas e 11 homens. Esses 11 homens eram praças, um sargento e mais 9 praças, e um terceiro sargento que depois, posteriormente, chegou. Então seriam 2 sargentos e 9 cabos e soldados. Era interessante porque nessa época não havia bombeiro na região nossa aqui. Era Campinas, Bauru e depois apenas Presidente Prudente. Então Ourinhos veio para atender essa região toda, pegando Avaré, Itararé, uma região muito extensa. E Marília, que não havia o posto de bombeiros nessas cidades. Hoje, o Bombeiro de Ourinhos atende apenas 8 municípios da nossa região, porque com o passar do tempo foram surgindo novos postos e foi assim dividindo as responsabilidades. Então hoje nós atendemos 8 municípios além de Ourinhos. Agora, se algum outro município que não faz parte desses 8 precisar de um apoio, no caso de uma catástrofe, alguma coisa assim, vocês podem também ajudar, é isso? Sem dúvida. Mais próximos, né? Sem dúvida. É que nós não atendemos, nós atendemos 8 municípios, porque as outras regiões, outros municípios são atendidos por outros postos. Certo. Por exemplo, Santa Cruz atende a região ali de Santa Cruz. Certo. Assis, Marília. Então, todo o estado ele é coberto pelo atendimento de bombeiros. Sim. Isso não significa que tenha o convênio para ter o posto de bombeiro na cidade. Certo. Ourinhos tem o convênio e atende a região. Mas nós nos ajudamos mutuamente. Santa Cruz tem uma ocorrência, que é uma necessidade maior de efetivo ou de viatura, certo, nós nos deslocamos para lá. Tá certo. Eu me lembro, eu morei aqui perto do Corpo de Bombeiros, desde criança, nós vínhamos brincar, esse lado aqui era todo mato, né, no começo, e
são mais ou menos dessa época que vocês surgiram aqui, e eu me lembro de vocês existirem sempre nesse lugar. E dava uma segurança. Eu estudei aqui no Esmeralda Soares Ferraz, que é próximo aqui, então nós passávamos por aqui, voltávamos por aqui, e sempre a gente passava, entrava nos carros, vocês sempre receberam nós crianças muito bem, né? Então eu acho que vem essa empatia, esse gostar de vocês, já desde que a gente é criança. Nós não temos medo do bombeiro, nós temos, na verdade, orgulho do bombeiro, né? Agora, quando começou, vocês já começaram com ambulâncias, com carros, com carro-pipa? Como é que foi o começo? Vocês adquiriram isso pelo Estado? Como é que vocês adquirem isso? Pelo Estado? Foi por doação? Como é que ocorreu isso no início? O início, como tudo, né, início de tudo, foi bastante difícil. Tinha bastante efetivo, para a época 11 homens era suficiente, né? Embora a região fosse muito grande. Em viaturas, eram apenas 2 viaturas. Então nós contamos com o apoio da população oriense, desde o início. Então aqui tem orienses ilustres que nós podemos citar, como o Fernando Coalhato, que doou o primeiro chassi de caminhão para que fosse montado aqui para o Bombeiro de Ourinhos. O seu José Fernandes, que era um funcionário da Sambra, antiga Sambra. Esse José Fernandes, ele trabalhava na Sambra, em que lá tinha uma sirene. E sempre que havia alguma situação adversa na cidade, ele acionava a sirene. Então, Ourinhos, quando ouvia a sirene da Sambra, sabia que ou incêndio ou algum fato adverso estava acontecendo. E ele procurava sempre também se deslocar para o local do acontecido. Então, esses são os que nós chamamos de bombeiros pioneiros. Tinha também o Pedrinho do Bazar, mais conhecido, né? Isso. Pedro Abujan, quem não conhece. Então, foram pessoas que sempre tiveram nessa luta contra as adversidades de Ourinhos. E com a vinda do bombeiro, nos auxiliaram muito no início. E essas pessoas batalhadoras não pararam no início. Com o passar do tempo, nós tivemos muito auxílio da população de Ourinhos, para que nós chegássemos aonde nós estamos hoje. Citando recentemente, nós precisávamos de uma viatura resgate. A nossa, quando o senhor perguntou como que nós adquirimos os recursos, esses recursos eles são cedidos em convênio com o Estado e município. O Estado ele tem, através do convênio, de fornecer homens e treinamentos, né? O município de fornecer as instalações e viaturas. Agora, sabe-se que não é possível o município ceder uma viatura de bombeiro, que é muito caro. Então, o Estado tem feito parcerias. E nós, há algum tempo, estávamos precisando de uma viatura. E através de uma moradora de Ourinhos, né, a jornalista, a Rose Pimentel, ela levantou uma campanha de uma compra de uma viatura. E logrou o êxito. Então, uma viatura dessa que nós temos hoje foi conseguida através de recursos angariados por essa pessoa maravilhosa que é a Rose Pimentel. E você acha que o que você tem de efetivo aqui de veículos dá para combater qualquer tipo de ocorrência, dá para prestar qualquer tipo de assistência? Vocês não estão precisando, não estão necessitando de nada especificamente assim, ou estão? Olha, o nosso serviço é Sempre precisa, né? Sempre precisa. O que nós temos hoje, nós temos um pouco de dificuldade de homens. A mão de obra hoje está um pouco... Mas não é um fator único de Ourinhos, está no estado inteiro, porque não há tempo na formação. É uma formação demorada, então como a nossa tropa vai envelhecendo, muitos se aposentam e não estamos conseguindo repor a contento. A formação é uma formação de policial militar mesmo. Você pode formar direto ou você pode escolher o caminho do bombeiro para realizar esse tipo de trabalho, é isso? Isso. É feita uma escolinha onde é passado todo a carga curricular de formação para um soldado, e além do que, depois nós precisamos nos especializarmos na atividade de bombeiros. Isso não faz também que as ocorrências de Ourinhos não estejam atendendo a contento. O grande problema é que, como eu falei, esse serviço nosso ele é muito abrangente. Nós não atendemos só um tipo de serviço. E esse tipo de serviço não escolhe hora para acontecer.
né? O senhor mais do que ninguém sabe claro. Que isso acontece. O que queremos dizer é que às vezes acontece vários acidentes ao mesmo tempo. Então não adianta a gente ter um efetivo já montado, que dá conta do recado, vamos dizer assim, se acontecer várias ocorrências simultâneas. Então, por isso que às vezes deixamos... Você tem uma equipe que fica de plantão e tem algumas pessoas que ficam de sobreaviso, teoricamente falando. Se a ocorrência, se a necessidade for maior do que o efetivo de trabalho, vocês podem convocar e esses funcionários que não estejam nesse dia de plantão podem acompanhar vocês. Isso. O regime militar, ele já é um regime, é o que nós chamamos assim de RTP. Esse RTP, ele nos deixa a ter que trabalhar a qualquer momento em que formos acionados. Isso é o que acontece com o efetivo daqui do Posto de Bombeiros de Ourinhos. Nós temos prontidões, nós dividimos em 3 dias, né, de prontidões, e nós usamos nas ocorrências o pessoal que está de prontidão. Em caso sendo suficiente, nós acionamos o pessoal que está de folga. Primeiro, o pessoal que está na sua segunda folga, que ele já descansou um dia, está para trabalhar no outro, então nós acionamos esse. Tendo necessário, nós chamamos aquele que trabalhou no dia anterior. Então nós sempre acionamos. O que tem dificuldade é que às vezes há uma perda um pouco de tempo para ser acionado. Mas nós procuramos, sempre que nós formos acionar, chamar esse pessoal já com o que nós chamamos de plano de chamada. Essa convocação é feita através de telefones, né? E em caso não tendo contato no telefone, nós vamos até a residência dos mesmos. Tá certo. A gente vai dar um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco com mais informações. Voltamos à nossa entrevista aqui no Corpo de Bombeiro com o primeiro sargento João Sérgio para mais esclarecimentos. João Sérgio, como é que é o treinamento de vocês? Vocês já se formam como policiais, vocês já são treinados, existe uma reciclagem que vocês têm que fazer porque as coisas mudam, as abordagens, os equipamentos que vocês utilizam para fazer os resgates e fazer as ocorrências, né? E como é que funciona também o sistema de plantão de vocês? Eu, quando fazia estrada, resgate em estrada que eu trabalhei, eu ficava 24 horas lá na base e aí atendendo todas as ocorrências das estradas aqui na região de Ourinhos. Como é que funciona aqui? Primeiro, como é que era o treinamento seu? Vocês já vêm prontos, é isso? A nossa formação ela primeiramente policial militar, através de legislações e demais matérias curriculares. Após isso, nós entramos num processo de aprendizado do bombeiros em si. Esse serviço nosso de bombeiros, ele exige N situações. Então, para isso, nós temos que ter treinamento de altura, de mergulho, de pronto-socorrismo, de salvamento, incêndio. Então, para isso, nós temos esse treinamento numa escola nossa, em Franco da Rocha, e essa escola, ali, ela tem toda condição para que nós tenhamos esse treinamento rotineiro. Quando nós estamos já deslocados na nossa função, nós continuamos com esse treinamento. Nós temos a nossa rotina diária, e essa rotina diária, ela nos faz termos um treinamento teórico, certo, que nós fazemos isso através das nossas legislações, né, de como nós temos protocolos, né, e nós seguimos e estudamos esse protocolo na parte teórica. E nós temos também, na segunda parte do dia, o treinamento físico. Nós temos que ter um treinamento físico para que nós estejamos preparados para executar essa parte de atividades. E nós temos uma terceira parte da nossa rotina diária, que é o treinamento prático. Certo. Então nós temos treinamento nós tiramos a parte de primeiros socorros, a parte de incêndio, a parte de salvamento. Então nós temos esse treinamento. Todos os dias já é estipulado, né, o que nós vamos fazer naquele dia, através da rotina, já é um treinamento mensal. Bom, além desse treinamento que nós temos mensal, nós temos uma reciclagem anual. Então, nós passamos uma semana nessa escola de formação lá de Franco da Rocha, aonde nós vamos verificar como está esse treinamento nosso
anual, esse treinamento diário que nós fazemos através da rotina